Boa noite. Bom, aí mais esse tempo tão especial, né, que nós estamos chegando. Hoje o dia está um pouco mais quente, né, mas que bom ter essa temperatura que está sempre aí oscilando, ajuda também, né? Deus tem sido bom com a sua vida. Você tem crido na palavra de Deus. A palavra que tem sido ministrada tem feito diferença na sua vida. Então que essa palavra possa te fortalecer nessa noite e que possa ajudá-los, né, a estar construindo cada vez mais essa vida de fé. Você já ouviu falar de práticas abusivas? Sim ou não? E da prática abusiva conhecida como maquiagem do produto. Alguém tem a noção do que é isso? Alguns profissionais aqui entendem. Essa maquiagem do produto, ele tem vários sentidos, né? No sentido da parte de alimentação, vou dar um exemplo de carne, né? Quando você vê uma carne que está muito vermelha, você acha que ela está fresquinha, né? Será que está mesmo? Então, tem várias técnicas de engano. Então, lembrando que o nosso tema está sendo o engano da alma, que trata das coisas espirituais, também tem as coisas humanas, que você naturalmente é enganado constantemente, achando que é algo, mas não é, né? Mas o que significa maquiagem do produto? Quando há redução do produto, mas mantém um preço antigo, usando a mesma embalagem e não informa o consumidor, né? Então, quando há uma redução do produto, né, mantém-se o mesmo preço e você não é informado. Então, quantos produtos você já comprou e que hoje não tem a mesma gramatura? O sabão em pó tem a mesma quantidade de 1 quilo? Não sei, hoje eu não lembro, né? Tudo que é aquilo, né? Geralmente eles reduzem, é mais fácil do que, mas até em líquido também já estão com essa prática, né? Então, vamos tratando desse exemplo. Hoje, até o ovo que você compra, você diz assim, uma cartela com 30, agora já não é 30, mas é 20, não é isso? E o preço se mantém o mesmo. Não, mas não, esse aqui é o número 1, né? O maior, por isso está levando que é mais caro. É mesmo? Você já levou uma fita métrica para lá medindo o tamanho do ovo, né? Então, vamos entender que como que esse mundo do engano, né, ele funciona, como que ele trabalha na nossa mente, como ele trabalha no nosso coração e como ele trabalha na vida espiritual também, e como os discípulos precisaram passar por essa reciclagem para entender o que é uma vida de fé. Então vamos lá, você já ficou feliz quando comprou um produto de 750 gramas, dizendo, compra 750 gramas e ganha 250 gramas grátis, e você saiu feliz da vida? O preço é o mesmo. Se custava 1 quilo, por que você sai feliz que você comprou 750 gramas e levando 250? 750 com 250, quanto dá? 1 quilo. Então, isso é a estratégia de venda, onde o consumidor ele é enganado, mas se torna imperceptível quando você leva uma calculadora. E hoje a calculadora é tão fácil, né? Você encontra no seu celular. Então, observe esse detalhe, e eu comentei isso hoje, que é feito de uma maneira sutil. Durante um período,
mantém-se essa propaganda, que não é propaganda verdadeira, e chega um período que vai tirar essa promoção. E aí você passa a ter um produto com menor quantidade, volume, porém pagando a mesma coisa. Trazendo na parte de alimentação, né? Quem aqui gosta do doce brigadeiro? Ok, né? E você gosta de brigadeiro de feijão? Tem isso, pastor? Existe? Olha, as nutricionistas aqui da Toca, da igreja, elas fazem milagre. Né, Alessandra? Que Deus o diga. E aí, enquanto você não sabe, você come achando que é brigadeiro, feito aquela corzinha marrom de chocolate. Chocolate do bom. Mas a partir do momento que você sabe que aquilo é feito de feijão, como é que fica a sua mente? Que nojo, tem gente que para de comer. Eu comi mais vezes para saber se de fato era de feijão, de tão bom que estava. Então, observa, querido, que nós somos facilmente enganados, né, por esse sentido. Então, essa palavra, né, que não podemos apenas confiar nos nossos sentidos, por isso temos que checar várias vezes. Então, se você é daquele que confere tudo, essa palavra é para você nessa noite. Se você é daquele que fecha a porta, dá uma puxadinha, depois volta para saber se está certo. Se você, antes de sair, você confere a porta do armário, a porta do guarda-roupa, todas as tampas, a tampa da panela, a tampa do vaso. Essa mensagem é para você. Que às vezes você fica tão em dúvida se você fez ou não, e você fica confuso. Eu acho que eu fiz, mas eu vou lá novamente. Eu comentei aqui um tempo atrás que eu cheguei em casa, cheguei aquele dia às 20 horas, e quando cheguei encontrei a boca do fogão acesa, né? E eu falei, gente, será que teve alguém aqui? E aquele dia ficou o dia inteiro aceso. Então eu estou com medo até de olhar a conta de gás. Mas eu conferi. Ou eu não conferi? Ou será que foi a minha esposa? Veja como que nós, né, precisamos constantemente estar fazendo esse autoexame. E nem tudo que você pode afirmar que é verdadeiro dentro dos seus conceitos se sustentou, porque de fato não era verdadeiro. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nos ajude a trazer um assunto tão simples, mas o meu desejo é que seja um assunto objetivo, que possa acrescentar a vida dos meus irmãos, que possa acrescentar a você que está nos assistindo, que está em casa, que essa palavra, Deus, possa manter essa chama acesa, este alimento, que restaura, que fortalece, que renova, que neste exato momento, a Tua graça, a Tua presença, a Tua bondade esteja com todos nós. Amém. Abre comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 25. Tomé aqui é o personagem principal. É o exemplo clássico, né, de como nós assim atuamos, né?
Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estava o prego, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então tomei aqui esse exemplo clássico, natural de como nós atuamos. Queremos entender as coisas espirituais com um conceito, sentido humano. E aí começa a complicar a nossa vida. Porque nem tudo você vai conseguir perceber com os seus olhos, vai conseguir perceber com os seus sentidos naturais, nem tudo você vai conseguir entender com a percepção humana, intelectual mesmo. Ainda que você estude, ainda que você busque informações, existem coisas muito ímpar, muito particular, e que Deus vai falar dentro daquele versículo, e às vezes não tem nem nada a ver com aquele contexto, mas Deus vai trazer uma mensagem que vai te ajudar. Então, são esses conceitos que vão ajudando você a crescer na fé, que vão ajudando você a restaurar a sua vida e a ter uma vida diferenciada. Uma vida onde você passa a entender que não basta simplesmente você achar, você querer, você precisar, você entender, você conhecer mais. Vai precisar ter uma total dependência de Deus. Então Tomé usa aqui todos os canais que nos levam à informação, que até aí não tem nada demais, é uma atitude correta, porém não é confiável totalmente. E aí eu dei o exemplo, coisas que você coloca na boca, que você experimenta, acha que é algo, mas não é. Coisas que você acha que fechou, deixou de fechar, chega lá, já está fechada, ou você não fechou. Coisas que você imaginou. É muito comum acontecer no meio cristão, a pessoa passa por alguém e diz: você está chateada comigo? Aí a pessoa diz: mas por quê? Não, você está com semblante, porque eu estou sentindo dor, porque eu estou preocupado. Já aconteceu isso com você? Mas na sua percepção, na sua cabeça, você cria uma imagem, uma fantasia de algo que não é verdadeiro. Então, esses sentidos, eles são bons, eles são importantes, mas eles não são confiáveis, não são 100% confiáveis no mundo físico, quanto mais no mundo espiritual. Então, vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Aqui nos ajuda a se entender como que essas percepções humanas, elas não conseguem chegar a lugares mais profundos, e para isso nós vamos precisar aí do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus tem o quê? Preparado, repita comigo, preparado, preparou para aqueles que o amam. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Então, o que nós podemos entender nesse versículo, que não conseguimos entender as coisas espirituais usando apenas o sentido humano. Não vai conseguir, querido. Por isso, muitos se confundem, muitos tomam caminho errado, porque eu senti de Deus. Aí você pergunta: o que você sentiu? A pessoa não sabe explicar. A direção que Deus nos dá, ela é muito
confiável quando ele fala o nosso coração, não quando a gente anda pelos sentidos. E um dos pontos fundamentais para que você possa entender isso é aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, eles têm algo fundamental, eles têm a paz do Senhor. E você vai começar a entender isso, seus olhos vão começar a se abrir, a sua mente, o seu coração. Porque quando algo que você está buscando em Deus, você está tendo esse domínio sobre os seus sentimentos, você está confiando no Senhor, você está clamando por Ele, você vai perceber que quando algo sai fora desse eixo, você fica inquieto. Você já percebeu isso? Alguém aqui já teve essa percepção? Estava querendo fazer algo, e aí é agora, é o momento, é isso que eu quero, vai acontecer, mas aí algo move no seu coração de maneira diferente. Você começa a ficar inquieto, você não começa a dormir bem, você fica agitado. É hora de você parar, é hora de você se aquietar. Não quer dizer que Deus esteja não permitindo, mas saber o tempo certo, estar no lugar certo, no momento. Essa é a parte mais difícil da nossa vida, sabe por quê? Porque nós queremos as coisas muito rápidos, irmãos. Nós ficamos agitados por qualquer coisa que demore questão de segundos. Então, não conseguimos entender as coisas espirituais usando os sentidos humanos. Por isso aqui em 1 Coríntios vai dizer, nem os seus olhos, nem os seus ouvidos, nem a sua mente consegue ou conseguirá imaginar. E por que essas limitações? O mundo não consegue entender isso. O mundo acha que a falta de conhecimento é porque as pessoas não têm informação suficiente. Em parte estão certos. Mas nós que conhecemos o que diz a palavra, diz que essas limitações passou a existir a partir do momento do pecado. Porque até então, quando você vai pegar o livro de Gênesis, você não vai ver em nenhum momento Adão em dúvida: Senhor, qual é o nome que eu vou dar para esse animal? Não tem isso. Senhor, como é que eu vou pagar a conta? Não tem isso. Senhor, eu estou com problema na minha vida conjugal. Eva me chamou essa tarde, quer ter uma conversa comigo, estou preocupado. Não tinha isso, porque não havia o pecado. Então essas limitações é que dá essa mistura na nossa mente, no nosso coração, entre a vontade de Deus e a sua própria natureza. As obras da carne que nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 5. Por isso a importância de você pedir a Deus esse discernimento. As revelações de Deus, querido, como diz aqui o texto, 1 Coríntios, versículo 10, vê se é isso que está aí. Deixa eu ver se é o 10. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. A revelação de Deus é dada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito sonda as coisas mais profundas, até as coisas mais profundas. Imagine algo. Eu estava conversando com várias irmãs e irmãos, falando sobre o estudo que está sendo dado no nosso grupo familiar. Falando em grupo familiar, eu quero te convidar. Você quer permitir que Deus trate de uma maneira mais pessoal na sua vida, aonde você pode
falar, onde você pode tirar suas dúvidas, aonde você pode ter o seu espaço para depois ter uma conversa com o diácono que dirige, com o pastor, com a irmã Cristina, ou com qualquer outros que estão ali, com os diáconos e as esposas de diáconos, os líderes de jovens, os próprios jovens que estão dirigindo o grupo. Participa conosco desse grupo, desse culto, essa quinta-feira, às 19h30. E eu me coloco ali como um membro para receber, porque eu também, como você, preciso ouvir a palavra de Deus. Amém? Está feito esse convite? Então participa conosco. Então esse momento ele assim, é muito espiritual, é muito importante. Então essas revelações vão acontecendo. E aí algumas pessoas estavam falando assim: pastor, há tanto tempo eu pensei que tinha perdoado, eu achei que isso já estava sendo resolvido, e quando começou a ministrar essa palavra aqui no grupo, isso mexeu com a minha alma, isso me fez ver o quanto eu ainda tenho de rancor, eu tenho de raiva. Outros falaram de sentimentos de ódio, outros de dificuldade de entender a palavra. Quem falou isso para aquela pessoa? Coisas que estavam esquecidas há anos, que simplesmente falou assim: vou virar a página, vida que segue. A vida segue, mas os problemas não resolvidos, eles vão junto, até que haja uma confissão, até que haja uma permissão do Espírito Santo. Por isso às vezes você olha para alguém e diz assim: por que essa pessoa é tão triste? E se você perguntar, ela também não sabe. Para perguntar, alguma pergunta a algum homem: por que essa pessoa é tão agitado, é tão rude, é tão difícil? Talvez ele mesmo não saiba. Mas o Espírito Santo, que sonda de maneira profunda, ele conhece. Aleluia! Mas por que essas coisas não vêm à tona? Enquanto você ficar segurando esse passado, é como uma bola, você está segurando dentro de uma piscina, de um lugar com água. Enquanto você estiver com as mãos ali, ela não virá à tona, mas a partir do momento que você tirar as suas mãos, ela vai subir. Assim também o nosso inconsciente. Quantas coisas que ainda estão escondidas, diante de tantas coisas que foi acontecendo, você deixou para lá, mas aquilo te fez tão mal. Então vai dizer: o Espírito sonda as coisas de Deus, até mesmo as coisas mais profundas. Quem revela essas coisas? O Espírito Santo de Deus. Então Deus quer tratar a sua vida, Deus quer cuidar de você. Jesus precisou aparecer, aqui no caso especificamente, para corrigir a percepção de Pedro, de Tomé, no versículo 27 a 29 do Evangelho de João. Veja, Jesus agora já estava já pronto para fazer a sua despedida, mas ele para voltar para ajudar um discípulo seu. E esse é o momento mais lindo que nós podemos ver do Evangelho, irmãos. Sabe por quê? Não existe uma pessoa que é mais especial para Jesus. Por sua causa, que você talvez tenha esse sentimento que não tem valor, que nunca foi honrado, valorizado, pode até ter sido isso, mas a partir do momento que você conheceu a Cristo, esse sentimento precisa dar um basta na sua vida. Você precisa dizer agora: eu encontrei alguém que me valoriza. Você pode dar um glória a Deus aí? Alguém que me honra, alguém que acredita em mim mesmo com todas as minhas limitações. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Versículo 27. Jesus disse a Tomé: coloque aqui o seu dedo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Veja as minhas mãos,
Estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Versículo 28. Disse Tomé: Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Quantos nesta noite pode testemunhar essa palavra de Jesus aqui, se ela é verdadeira? Alguém aqui já viu Jesus fazer milagres fisicamente? Já viu Jesus andando pela rua? Mas se você creu, e eu creio, você é uma pessoa feliz. Porque a minha fé faz essa conexão entre a minha vida e a vida de Deus. Jesus repreendeu Tomé. Por quê? Por querer tocar? Será que foi isso? Não. Versículo 19 a versículo 20, o próprio Jesus propôs isso aos discípulos. Ele vai dizer no versículo 19: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco, com vocês. Veja, o que Tomé falou, Jesus propôs isso aos discípulos sem que eles tivessem pedido. Tendo dito isto, o que é que ele fez? Jesus fez? Mostrou-lhe as mãos. Vamos ler todos juntos? Quero ouvir sua voz. Mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então o que Jesus fez? Propôs a eles. Eles não pediram nada. Então, por que Tomé fala a mesma coisa e é repreendido? Haveria alguma diferença? Seria esse o motivo pelo qual Tomé não estava ali? Não, nada disso. Jesus vai estar fazendo aqui uma simples correção. Deixa eu pegar aqui o texto onde eu estava. Jesus vai estar aqui corrigindo a perspectiva de Tomé quanto à sua fé. Essa fé, querido, que hoje está tão distorcida, que a pessoa se encontra uma dificuldade aqui de dar o dízimo e de oferta. Quem aqui já teve essa dificuldade? A minha mão continua aqui levantada, porque eu tive também. Quem aqui não já passou por isso, querido? A dificuldade de fazer um voto e acabar não cumprindo, e o sentimento ruim que fica no seu coração. E aí você tem uma perspectiva, uma visão, um olhar de Deus diferente. Acontece alguma coisa que iria acontecer naturalmente, e aí você faz essa ligação: porque eu não dei o dízimo, porque eu não dei oferta, o que acontece? Deus está o quê? Me castigando. Ah, pastor, você está me motivando a não dar o dízimo e a oferta? Não é isso que eu estou dizendo. Estou mostrando que a perspectiva com relação a Deus não depende do que você dá ou deixa de dar. É a maneira com que você consegue ver esse Deus, pelo que a Bíblia diz. Então ele vai dizer aqui, Jesus vai estar corrigindo essa perspectiva, que muitos têm essa perspectiva ainda bem controvertida e bem distorcida. Por quê? Pois a base da nossa fé precisa ser unicamente em sua palavra, não em sentidos humanos. Eu lembro, na minha casa, são crendices, né? Nós sabemos disso. Que quantas vezes, eu quando escuto o galo cantar aqui de manhã, eu lembro sempre do que minha mãe falava: olha, Emilson, o galo está cantando triste hoje.
deve ter morrido alguém vizinho. Alguém já ouviu isso falar? Ou só a minha mãe que inventou isso? Não, já? Então, e as pessoas acreditavam naquilo mesmo, e aí a pessoa se converte, e aí traz essas bagagens com essa perspectiva totalmente distorcida. Por isso Jesus vai dizer para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai poder entrar, você não vai poder ver o reino, você não vai poder nada. Essa mudança de visão, essa mudança de perspectiva vai depender daquilo que você vai permitir do Espírito Santo atuar na sua vida. E até onde você vai deixar. E até onde você permite. Porque quando o Senhor começa a mexer, o que vocês acham? Tem alegria? Não, querido. Todo movimento que tira tudo aquilo que é raiz de ódio, de amargura, de decepção, dói. Mexe com a sua vida. Mas lembre-se, quem é que está tratando? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não vai deixar marcas negativas, não vai deixar lembranças de dor, não vai deixar lembranças de decepções, de coisas que você não consegue nem suportar. Pelo contrário, uma vez permitindo que o Espírito Santo atue no mover do seu coração, e que não é fácil. Para isso você precisa da igreja, precisa dos ensinos, precisa do discipulado, precisa de aquelas pessoas que te liguem, que digam: vamos lá, cadê você? É isso mesmo. Uma vez você permitindo, querido, as suas lembranças são lembranças boas. Como que Deus atuou na minha vida? Gente, tudo que eu sou hoje, de caráter, de valores morais, de visão da minha fé, não aconteceu por méritos humanos. Foi o Senhor transformando cada dia mais. E eu sei que eu posso conseguir mais do Senhor. Você pode conseguir mais do Senhor. Você pode. Se você crer na sua palavra. Porém, em vários momentos, as nossas perspectivas estão assim, bem distorcidas. Jesus vai corrigir essas perspectivas. E aí eu faço essa pergunta: aonde hoje está sendo a base da sua fé? É na palavra? Ou é numa palavra em que você interpreta da sua maneira, do seu jeito? Você aceita quando o Senhor fala com você? Ou você, como Adão, está sempre se escondendo? Esconder, pastor? Hoje ainda alguém se esconde atrás de um arbusto, de uma parreira? Se esconde, irmãos. Por que você não veio à igreja? Eu estava com dor de cabeça. Alguém aqui já faltou o trabalho por causa de dor de cabeça? A irmã Graça fez uma cirurgia essa semana. Deus te abençoe, Graça. Estava lá cozinhando para a gente hoje. Podia dizer: não, hoje eu não posso. E tinha todo o direito. Mas o patrão dela não liberou, que está aqui o João. Falou: se eu fui trabalhar, fazer pelo menos uma supervisão, eu tenho que ir para a igreja, imagino eu, né? Não foi isso. Por amor. Por amor. Sabe, queridos, são essas coisas que movem o nosso coração. A perspectiva. Não é porque eu estou sentindo dor, não é porque eu tenho um problema conjugal, não é porque estou passando por dificuldade financeira.
Aonde você está baseando a sua fé e que você está se escondendo? Enquanto você continuar se escondendo, você estará preso a isso que te condena. Mas assim como Adão, o Senhor está nos visitando nessa noite e falando o seu nome. Por que você está se escondendo de mim? Se Ele sonda, olha como é que nós somos tão infantis, né? Ele é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, o Espírito Santo vai em lugares mais profundos. Como você vai se esconder de alguém assim? Me explica isso, né? Que loucura! Mas na sua mente, esse engano da alma, você acha que você está sendo escondido. Mas lembre-se, por onde você for, o Espírito Santo, os olhos do Senhor está sobre você. Não com pensamentos maus, não com pensamentos ruins, querido, mas como diz o profeta Jeremias, com pensamentos bons ao seu respeito. Qual tem sido a base da sua fé? Tem sido a palavra? Tem sido as orações? Ou a sua motivação é o seu trabalho na igreja? É porque a minha família está lá, isso não vai te sustentar. Esteja na igreja, querido, reconhecendo o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Esteja na igreja, porque você olhe para você e diz: eu não merecia esse amor, mas eu fui convidado pelo Senhor. Esteja na igreja, porque um dia você estava sem esperança, mas Ele trouxe salvação para a tua vida. Esteja na igreja, porque um dia você estava enfermo, mas Ele te curou, aleluia. Esteja na igreja, porque Ele continua vivo entre nós. Qual tem sido a base da sua fé? Em que nossas perspectivas podem estar distorcidas? Ele vai precisar corrigir seu ponto de vista, a maneira com que você vê os seus pensamentos, a sua concepção, a sua visão, o seu olhar. Olha uma outra perspectiva, né? E essas palavras têm o mesmo sentido, para que você possa entender a sua interpretação. Gente, esse ponto aqui é distorções para tudo quanto é lado. Até os próprios teólogos que estudam a palavra não chegam a acordo. Já imaginou se você fosse andar pela perspectiva dos outros? Porém, muitos são influenciados por essas perspectivas, por aquilo que o outro olha. Coloca uma roupa e você sentiu bem, mas se alguém falar, não gostei dessa roupa, a pessoa vai lá e tira. Você está usando aquela roupa para o outro ou para você? Eu acredito que é para você. Vai comer algo que naquele dia você está com muita vontade. Aquele hambúrguer maravilhoso, alface, gergelim, alface, mussarela, cheddar, hambúrguer de picanha. Ô glória! É o dia do seu famoso podrão. Ou seja, de comer besteira, essa é a palavra, né? E aí chega alguém e diz: você está comendo isso de novo? Isso não foi enviado por Deus não, sabe, irmãos? Novamente. Ele não sabe que você não comeu nada de ruim durante a semana, mas naquele momento, aí você sabe de uma coisa? Você estragou a minha vontade de comer. Aí que eu como, não como um, eu como dois, irmão. Você interpreta aquilo como Deus falando com você, como na verdade
Aquela pessoa está querendo tomar conta da sua vida e ela não tem nada com a sua vida. Ela tem que tomar conta da vida dela. Olha como é que vocês sabem. E aí você faz uma interpretação distorcida daquilo e fica mal. Tomé, querido, ele estava ali sendo tratado pelo Senhor. Ele estava ali sendo cuidado por Deus. Lembre-se que Jesus já tinha dado a mensagem, mas precisou voltar para falar com uma única pessoa. Lembra da parábola das 99? Que Jesus volta por causa de quê? Que o pastor volta por causa de uma ovelha, e nós sabemos o que simboliza esse pastor. Aqui está na prática. Por causa de um único discípulo, ele voltou para corrigi-lo. A compreensão da sua fé ainda estava ruim, sem sentido. Precisava ser restaurada pelo Senhor. Quantas coisas, querido, que você pode pensar nessa noite e que você pode aprender nessa simples mensagem do Evangelho. Estar no lugar certo é fundamental. Estar no lugar certo é fundamental. Às vezes nós achamos que isso não tem nada a ver. Tem, querido. Muita coisa. Onde Tomé estava quando Jesus apareceu aos demais discípulos? Olha aí no versículo 19. Ao cair da tarde daquela primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Isso ficou registrado, né? Naquela ata daquela reunião, faltou Tomé. Você já parou para pensar que muitas coisas, às vezes, você fica fora de sintonia da igreja, porque naquela reunião, que era algo muito especial, não foi programado, e que o Senhor marcou o encontro com você, que tinha algo específico para falar com a igreja, e você deixou de vir? Onde você estava? Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Mesmo Ele sabendo das dificuldades e que você deveria estar no lugar certo, Ele não desiste de você. Isso é lindo, irmãos. Ele não disse: você não veio, o problema é seu. Durante a minha caminhada, e alguns irmãos que vêm desde o início comigo sofreram muito, sabe? Eu era muito durão. Bem difícil mesmo. Então eu fazia uma reunião, e na outra reunião, na próxima reunião, sempre tinha alguém que falava assim: ô irmão Emilson, aquele assunto. Eu falei: você veio na semana passada? Aí a pessoa ficava perdido, né? Olha só. Se você não veio, se você não procurou saber o que estava na pauta, problema é seu. Alguns irmãos que estão aqui comigo sabem que eu falava isso, né? Com o passar do tempo, eu continuo falando a mesma coisa, de uma maneira mais suave, por isso que eu brinco mais, que é tipo um anestésico, entendeu? Aí vocês riem nessa, pá, não deixa de ser diferente. Por quê? Falar das coisas mais difíceis, fazendo qualquer pessoa rir, dói menos. Então, observe só. Neste momento aqui, aonde estava Tomé? Aquele momento pode dar várias interpretações.
Pode ser, irmãos, que teve um desses dias que você não conseguiu vir, porque não conseguiu mesmo. Não é porque você não quis, não. Pelas suas limitações, como eu já tive várias. Mas eu aprendi vendo outros irmãos amáveis, outros irmãos que estavam sendo tratados, estavam mais avançados do que eu. E Deus foi mudando a minha perspectiva com relação ao outro. Se colocar no lugar daquela pessoa. Por que você fala assim com essa pessoa que eu paguei um alto preço? Por que não fala de maneira amável e por que é tão duro? Aí está ligado com o seu passado, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você vivenciou no seu lar. Mas o Espírito Santo também, que sonda os corações, vai tratando aqueles que permitem. Você pode dar graças a Deus, porque Deus está tratando a vida do pastor Emilson, bem forte, graças a Deus. Ainda tem muita coisa, eu confesso, irmãos. Se colocar no lugar daquela pessoa. A palavra aqui que Deus estava dando para ele, através de Cristo Jesus, não é porque ele estava querendo tocar, ver. Veja, que o próprio Jesus ofereceu, fez essa proposta para os discípulos. Por quê? Porque era difícil. Como que alguém morreu? Eu vi ser ferido, eu vi ser pregado. Foi um momento de emoção, de muita dificuldade. E Jesus precisou fazer isso. Primeiro disse a paz do Senhor, depois voltou novamente, depois falou novamente a paz do Senhor, e na terceira vez ele fecha, para trazer o quê? Tranquilidade àquelas pessoas. Então veja, querido, que lugar é esse? É sobre esse lugar que vamos estar falando no domingo pela manhã. É um lugar físico? Ou esse lugar simboliza aonde está o meu coração? Que pode ser em qualquer lugar. Será que é por causa do meu trabalho, dos meus amigos? Ou são os valores que eu coloco no meu coração? Nós nunca iremos saber porque Tomé não estava ali. Mas nós temos a seguinte conclusão. Porque Jesus veio, falou com os seus amigos, os seus discípulos, aquela palavra aqueceu o coração de Tomé, que já talvez estaria encontrando dificuldades. Naquele exato momento, os discípulos vai dizer para eles: nós vimos o Senhor. Talvez no momento de raiva, de inveja, eu não acredito em nada que vocês estão falando, tipo assim, eu perdi, como assim? Só vou ver, só acreditar se eu tocar, só vou crer. Essa palavra de crer é que pegou, que fez com que Tomé corrigisse, tivesse a correção, porque a nossa vida não pode ser baseada por aquilo que você toca, pelos seus valores. Uma pessoa que conseguiu prosperar na vida, é uma pessoa abençoada? Foi bênção de Deus? Ou foi méritos humanos de maneira escusa que você não sabe? E só aquela pessoa vai poder dizer. Que Deus possa ajudá-los, querido, a cada dia permitir que Ele trate a sua perspectiva, a maneira com que você olha o Evangelho, a maneira com que você olha a sua igreja, a maneira com que você olha o seu pastor, a maneira com que você olha as pessoas que têm dificuldade, como Tomé estava tendo dificuldade. E lembre-se, qualquer que seja a dificuldade, nós nem sempre temos essa paciência. E quando corrigimos, ferimos mais do que corrigimos. Mas Jesus, querido, Ele sempre volta para buscar os seus. Quantos aqui nessa noite, ao longo dessa caminhada, foi ferido em algum ministério,
foi abalado a sua fé. Aprendeu coisas e acreditou. E eu já fui enganado muitas vezes, querido, por pessoas que tinham uma oratória maravilhosa. Mas eu tive amigos também da fé que disseram: irmão, não vai por esse caminho, está errado. Eu sei que a sua atitude é sincera, mas está errado. A Bíblia não fala isso. E por isso eu estou de pé aqui hoje. A base da sua fé, querido, não pode ser nos resultados que você produz. A base da sua fé tem que ser unicamente em Jesus Cristo. Vamos estar de pé? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, numa atitude de fé, de reverência ao Senhor. Para que fechar os olhos, pastor? Para que você não se distraia, apenas isso. Mas se você não se sente bem assim, pode permanecer com olhos abertos. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Pai, aqui estão os seus filhos, que estão recebendo a tua palavra, recebendo a ministração do Evangelho. Também quero falar com você que está em casa, o que você está fazendo aí, se você poderia estar aqui hoje. E se você não conhece a Igreja de Nova Vida do Coelho, eu faço um convite para você estar aqui conosco. Tenho certeza que isso vai fazer grande diferença na sua vida. Quero pedir, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, por essa natureza que nós temos. Há tantas influências que vão distorcendo a maneira de nós vermos as coisas naturais. Às vezes a nossa visão fica turva. Às vezes nós não conseguimos, irmãos, olhar no horizonte. E quando olhamos, não conseguimos avistar nada. Os pensamentos, vêm as dúvidas, vem o medo. As interpretações são as mais diversas. E muitas delas são errôneas. Entendemos as coisas totalmente diferente daquilo que Deus gostaria. Será que tem alguém aqui nessa noite que ao ouvir essa mensagem ou que está nos assistindo, que pode dizer: eu preciso ser restaurado pelo Senhor, pastor. Porque eu já não consigo mais me doar como eu fazia antes. Você não será censurado por Deus. Jesus não voltou para criticar Tomé, mas para corrigir a fé de Tomé. Senhor, vá atuando na doença incurável que não existe cura dentro da medicina, que é a doença da alma, aonde nenhum aparelho da medicina consegue detectar, aonde os remédios, os mais caros, os mais
trazem melhores efeitos, melhores profissionais, não consegue resolver. Mas eu quero lembrar você nessa noite, como está escrito aqui na palavra do Senhor: olho nenhum viu. Você acha que já conhece o Evangelho e que já viu tudo? Você não viu tudo. Eu já ouvi todas as mensagens, você não ouviu ainda todas as mensagens. Eu posso imaginar, se esforce para imaginar as coisas boas que Deus quer fazer na sua vida. Se juntássemos todas as nossas mentes aqui com o mesmo propósito, a Bíblia ainda continuaria estando certa. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Não existe fim da linha para os servos de Deus. Até quando eles estão em certa idade, eles continuam sonhando. Porque é Ele que restaura a sua força. É Ele que restaura o seu vigor. Mas Deus revelou a nós a nossa visão, a nossa audição, os nossos pensamentos. Ele revelou a nós pelo meio do Espírito Santo de Deus. Senhor, nesse exato momento, eu não conseguiria falar o nome de todos aqui. Eu não conseguiria falar, imaginar quem está por trás dessa tela. Mas eu quero lembrar que o Espírito Santo sabe o seu nome, o seu sobrenome, o dia que você nasceu, quantos anos você tem, o tipo de sangue que você tem, quem são os seus pais. Porque Ele conhece a sua mente. Ele conhece o seu coração. Será que você pode fazer essa oração? Senhor, sonda a minha alma, sonda os meus pensamentos, sonda a minha vida e não permita, Senhor, que as perspectivas, que a visão, as interpretações que eu tenho permaneça de maneira tão errada, tão errônea. Se o Senhor voltou para esse discípulo, o Senhor volta e vem nesse exato momento para tratar a sua vida. Você pode glorificar a Deus. Se você crê nisso, você pode dar aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar. Que a tua graça, Senhor, que a tua presença esteja com cada um de nós. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Senhor, não há amor como esse. Esse amor é incomparável, Senhor. Que mesmo nas nossas fraquezas o Senhor ainda olha para nós como alguém em quem o Senhor tem planos. Que nós possamos, Pai, ter esse coração aberto ao tratamento que o Senhor todos os dias faz em nós. Que o nosso alvo seja ser parecidos contigo. Que o nosso alvo seja cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Que o nosso alvo é ser transformado todos os dias a sua imagem e semelhança. Tenha liberdade em nossas vidas, tenha liberdade em nosso coração. Pode completar a tua obra, porque quando tu voltares, eu quero estar contigo. Aleluias! Amor assim. Aleluia. Nós desconhecemos outro amor assim. Não há amor como o teu, Senhor. E nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque assim como oramos no começo, não estamos saindo da forma que entramos. Muito obrigada, Pai, por nos amar tão intensamente, por olhar para nós e ter a tua grande misericórdia. Nós te glorificamos, nós te engrandecemos. Nós, Pai, só temos o Senhor. A nossa esperança está em ti, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor que te é devido. Nós te consagramos as nossas vidas. Nós abrimos nossos corações. Nós nos entregamos a ti, Senhor. Nós queremos a tua presença. Tenha, Pai, liberdade nesse lugar. Tenha liberdade de curar, de trazer transformação, Senhor. Visita nossos corações. Tu sabes do que precisamos. Enche-nos de ti. Enche-nos de ti. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te glorificamos. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que antes de se despedir, você possa dar um forte aplauso. Ele é digno. Aleluias. Pai, leva-nos debaixo da tua proteção. Que essa semana possamos reconhecer e ouvir a tua voz. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.